É natural que, tendo sido a corte atacada, ela reaja, né? Ela reaja de uma maneira a querer preservar, né, a sua dignidade, a sua soberania, mas com um certo excesso em relação aos seus agressores. A meu ver, é esse fator que explica a exacerbação dessas penas impostas aos manifestantes de 17, 18 anos, 14 anos, porque uma pintou de batom uma estátua, porque outro sentou na cadeira de um dos ministros. E eu não estou querendo dizer que esses atos foram corretos, não, foram reprováveis. Eles erraram e devem pagar pelos seus erros, mas não nessa desproporção absoluta que nós estamos vendo. Seria o mais apropriado que esses casos fossem remetidos aí à primeira instância, como foi o caso do ex-presidente Lula. Na vigência da jurisprudência consolidada de mais de 20 anos, desde 1999, Lula não exercia mais o mandato de presidente e por isso foi julgado em primeira instância. E pôde recorrer à segunda instância, onde foi igualmente condenado. E pôde recorrer ainda à terceira instância, ao STJ, onde foi igualmente condenado. Até que veio essa reviravolta política e se encontrou ali nulidades, a meu ver inexistentes, mas que levaram a, vamos dizer assim, uma mudança na situação do ex-presidente, foi colocado em liberdade e depois pôde, inclusive, concorrer à presidência da República, sem que jamais tenha sido declarado, aliás, inocente. Então, o pecado original desse caso no Supremo Tribunal Federal diz respeito à competência, como foi muito bem colocado no voto de hoje do ministro Luiz Fux. E não vejo como o Supremo pode justificar que uma jurisprudência de mais de 20 anos, 25 anos, seja abruptamente alterada para justificar o processo de julgamento desse caso perante o Supremo Tribunal Federal. Faria bem ao próprio Supremo Tribunal Federal remeter esse caso à primeira instância. Assim mostraria, olha, não temos um interesse específico nessa causa, nós temos um interesse específico na manutenção do direito e o próprio Supremo Tribunal Federal teria ainda atribuição recursal, poderia julgar esse caso no futuro num eventual recurso que lhe chegaria às mãos. Mas não tinha pelo menos o Supremo Tribunal Federal competência para processar e julgar ex-presidente da República desde 99. E fica muito difícil a gente aceitar que de repente ele tenha recuperado essa competência nesse ano para poder julgar o ex-presidente Bolsonaro. Vamos esperar que esse voto, né, seja o início de recolocação das coisas no lugar. Se o Supremo prosseguir no mérito e for avaliar esse mérito, eu vi no voto do ministro Flávio Dino ontem, li comentários porque eu não consegui assistir como todo, mas a referência dele, a possibilidade de reconhecer a participação